esse tiroteio. É complicado. Vamos chamar nosso convidado, Samuel Braun, para participar do programa com a gente. Ele é cientista político e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Oi, Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer, boa noite. Prazer é nosso, Samuel. Vamos voltar a falar do tema da semana, né, que é a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e mais 33 golpistas. Ontem o Xandão levantou o sigilo dos vídeos da delação de Mauro Cid. E esses vídeos estão rodando as redes, sendo passados, repassados, estudados por defesa, por advogados, enfim. Não tem informação nova, podemos dizer assim, né, dessas delações, desses vídeos, porque a gente já tinha conhecimento do conteúdo. Agora, com certeza, é uma fonte de desgaste, né, para a extrema-direita, né, Samuel? Ah, certamente. E essa fonte de desgaste já tomou forma, né, na fala do advogado do Bolsonaro anteontem e ontem também, já tentando passar a responsabilidade do que está acontecendo para as Forças Armadas, né? A fala do advogado é muito sintomática disso. Ele diz, não, a participação ali, se houve desses militares envolvidos, e aí ele tenta tirar o Braga Neto, como se o Braga Neto, vice da chapa dele, não tivesse nenhuma ligação com ele, e o advogado já tenta passar a responsabilidade para as Forças Armadas. Isso já gera um desgaste, uma possibilidade de que essa ligação forte que o Bolsonaro sempre fez dele com as Forças Armadas e com a moral que as Forças Armadas sempre tiveram junto à população, né, em todas as pesquisas sempre apontaram isso comece a arrefecer a partir de agora. E mais do que isso, boa parte daqueles eleitores de centro que migraram para a direita ali no período do golpe, entre 2014, 2016 até 2018, você tem um grande quantitativo, né, de pessoas que ficavam ao centro das eleições e ficavam ora vindo com o PT, ora indo para uma candidatura do PSDB, elas migram, né, majoritariamente para o bolsonarismo, não de forma enfática, definitiva, mas episódica, no combate à corrupção e todos aqueles outros elementos que foram suscitados ao longo do período. E agora, o Bolsonaro sendo denunciado por um crime tão grave quanto tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado de Direito, eu acho que nada é tão grave quanto isso, e é preciso que isso seja enfatizado, né? Escândalos de corrupção acontecendo em todos os governos, e esse foi o desgaste que o PT enfrentou naquele período que eu acabei de citar. Mas hoje você tem uma denúncia muito mais grave, que é de um presidente da República e todo o seu entorno terem tentado abolir o Estado democrático do país, ou seja, implantar uma ditadura. É isso que nós estamos falando em termos técnicos, né? A partir do que o judiciário hoje vai contemplar, houve uma tentativa de implantar uma nova ditadura, abolir as eleições e o resultado dessas eleições e as instituições democráticas do Brasil. Essa é a acusação que o Bolsonaro enfrenta, e essa acusação, convenhamos, deve abalar essa base mais ao centro, que migrou episodicamente para lá, e hoje ela ainda fica nesse meio termo. Talvez isso traga boa parte desses bolsonaristas de ocasião, né? E eu estou usando o termo bolsonarista aqui, gente, não como aquele militante raiz, tá? Sim. Mas como aquele eleitor do Bolsonaro, né? Que episodicamente esteve com o Bolsonaro, mas que vendo qual é o resultado de ter escolhido esse caminho em detrimento dos governos do PT, pode refletir e abandonar esse barco. Professor Samuel Braun, a gente até trouxe ontem aqui uma pesquisa no mundo do digital, não é pesquisa de opinião, mas esses levantamentos que fazem a medição digital, onde o apoio à denúncia do Ministério Público está ganhando de 5-1. De cada 5 postagens favoráveis à denúncia, você tem uma postagem que questiona a denúncia, e é o ambiente digital que o Chico até falou. Sim. Eles estão jogando em casa e estão perdendo de 5-1 dentro de casa, só para reforçar isso que o professor estava falando. E eu queria trazer um outro ponto. Me parece, né, você estava falando que afasta o eleitor mais assim de centro, aquele que não é tão raiz, não é aquele militante mesmo de ficar em porta de quartel, né? Esse vai continuar com o Bolsonaro. O bolsonarista está fazendo uma aposta de dobrar o discurso, né? Olha, o Eduardo Bolsonaro está nesse momento num encontro da extrema-direita mundial em que o Bannon fez uma saudação nazista, nazifascista, dizendo que o golpe não existiu, que é um golpe de Disneylândia.
Nesse nível, eles vão mobilizar a turma deles, mas eles têm algo a ganhar, professor, para tentar virar o jogo institucionalmente, por exemplo, convencer o Centrão? Não te parece que eles estão jogando mais para essa torcida de porta de quartel do que para empatar o jogo institucionalmente? Qual é o sentido dessa tática, vamos dizer assim, do bolsonarismo de dobrar a aposta e ir para o confronto? O que eu vou falar aqui agora geralmente é explorado por alguns liberais para dizer que, para igualar, né, a esquerda e a direita, e dizer que todo mundo se beneficia da polarização. A gente já cansou de ouvir isso em canais liberais. Mas a verdade é, a ciência política já mostrou isso, já cansou de comprovar isso ao longo da história, que esse momento, o que os bolsonaristas estão tentando fazer, e agora eu estou falando do Bolsonaro e seu grupo mais próximo, né, é extrapolar, é mostrar uma forma mais agressiva, mais intensa para o seu eleitorado e mostrar força, capacidade de resistência e de enfrentar esse momento difícil que eles estão passando. Então, obviamente, eles vão elevar o tom, eles vão fazer medidas como essa de participar do CEPAC, né, da Conferência Conservadora lá nos Estados Unidos, que inclusive já está tendo aqui no Brasil também, eles importaram isso de 2019 para cá. Então eles vão tentar vender essa imagem de que há um golpe no Brasil, um golpe esse, não os que eles tentaram dar, mas esse que eles agora estão dizendo que estão sofrendo pelo judiciário brasileiro. E aí tentam comparar com a Venezuela, comparar com Nicarágua, Cuba, enfim, ficam pegando aqueles sensos comuns, né, que eles conseguiram implementar a partir de teorias de perseguição da esquerda contra a direita no mundo inteiro e dizer que isso acontece no Brasil hoje. Essa é a estratégia deles. O problema dessa estratégia deles é que isso intensifica a ida deles para o extremo do espectro político e autoriza, permite com que o governo atual, a esquerda que está no poder a partir do governo Lula, possa reforçar as suas bases junto ao eleitorado de esquerda, oferecendo assim ao cenário nacional o que eles costumam chamar de polarização, que nada mais é do que cada um dos candidatos de cada um dos espectros políticos reforçarem as suas teses. Então, quando eu ouço aqui, minutos atrás, que o Haddad se tornou mais enfático, e eu ouvi ontem de um ministro que está aqui no Rio de Janeiro para o aniversário do PT, falando que é preciso que o governo faça mais política e de forma mais enfática também. Então essa palavra da ênfase está correndo, né, dentro do governo. É preciso que o governo aproveite esse momento e mostre ao eleitorado que deu vitória em 2022, que esse governo está começando de fato, que agora esse governo vai para valer e vai partir para cima. Isso é uma oportunidade única que está vindo não porque nós decidimos ser mais enfáticos, mas sim porque o outro lado, de forma defensiva, só tem esse caminho hoje, que é dobrar a aposta, né, no termo que vocês utilizaram. Dobrar a aposta junto ao seu eleitorado, mas aí sobra um saldo final disso, que é o tal do eleitorado ao centro, que vai observar os dois polos principais se movendo, né, para os extremos, se distanciando um do outro, e vai precisar fazer uma escolha. Ou ele vai construir uma candidatura mais centrista, e nós já cansamos de ver que isso não dá certo no Brasil, não existe eleitores suficientes para tornar uma candidatura ao centro viável. Mas eles podem tentar, nada vai impedir que alguns partidos tentem isso no ano que vem. Ou eles vão começar a ter que fazer uma escolha de se aliar ou a este projeto ou àquele projeto. Para o governo federal, isso é importante, porque muitos desses partidos que hoje ocupam o ministério do Lula estão num jogo duplo. Estão no governo, mas não se comprometem com a eleição do ano que vem. Isso está sendo dito abertamente. A partir desse distanciamento entre os polos, o governo pode cobrar desses partidos que eles tomem uma decisão. Você está no governo? Então você está no projeto de reeleição deste governo também. Esse momento da reforma ministerial que vai vir, provavelmente começa amanhã com o primeiro anúncio, mas deve ganhar corpo depois do carnaval, vai passar muito por isso. Sentar com os partidos e apontar o cenário que se descortina. Uma ênfase maior, né, do bolsonarismo nessas teorias conspiratórias, tentando reforçar a base mais próxima deles, e, por outro lado, uma possibilidade do PT fortalecer o seu vínculo com aquele que é majoritário no eleitorado brasileiro, que é a classe trabalhadora. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Você comentou, né, da saudação que o Steve Bannon fez na reunião da CPEC, né? Nesse evento aqui. Nesse evento que a gente está comentando, só queria lembrar que essa foi a segunda vez que ele fez em menos de 2 meses, porque no dia 19 de janeiro, naquela reunião que teve em comemoração à posse de Donald ele já Trump, tinha feito, né? Já tinha feito. E o Musk também, não é isso? E o Musk em seguida fez, então ele voltou a fazer, na verdade, a saudação.
Pois é. Vamos ver até onde vai isso aí. E tem tudo a ver com essa extrapolação, né? Essa ida para o extremo. Nos Estados Unidos está claro agora. Olha aí, ó. Não tem mais nenhuma dúvida de qual é o lado que esse sujeito e o governo que ele apoia. Lá é uma disputa entre um campo liberal e um campo conservador, né? É muito difícil você dizer que tem uma esquerda, um partido de esquerda nos Estados Unidos. Você tem dois partidos, um mais ao centro, que é o Partido Democrata, com cunho liberal, e um partido conservador, sempre foi o Partido Republicano. Mas o Trump e o trumpismo, né, esse grupo que envolve, que o Bolsonaro está ligado diretamente, eles flertam, sim, abertamente, com tudo que a historiografia aponta como elementos fascistas. A gente colocou aí na tela, né, enquanto a Roberta falava, e o professor também, Chico, o gesto, mais uma vez, que é chamado de saudação romana, mas em bom português é saudação nazifascista, né, para fazer agitação e para quase que naturalizar esse gesto, como se fosse algo, incorporar isto à disputa política, quase com uma certa naturalidade, o que é muito perigoso. Gente, é inadmissível. Alguém precisa fazer alguma coisa. Sim. Sim, imediatamente. O gesto do Elon Musk pegou muito mal e trouxe para o grupo dele um prejuízo econômico sem tamanho até agora. Para o Musk, né? O Musk. E no caso do Belo, a Alemanha foi pesado o desastre econômico do grupo dele. Então, vingou. E continua o estrago na Europa, né, Chico? Isso tem um peso, Chico, enorme, simbólico, né? Mais do que algo prático. Evidentemente, o governo Trump já está fazendo em efeitos práticos e medidas concretas tudo aquilo que você espera de um governo de extrema-direita, fascista, ultraconservador, né? Nós viemos debatendo isso ao longo dos últimos dias e vendo o que está acontecendo lá. Mas, para além das medidas práticas, as medidas simbólicas também têm um peso. Elas autorizam, é aquela história de eu não tenho medo do general, mas sim do guarda da esquina. Elas autorizam a base, dizendo, olha, agora está liberado. Vejam o exemplo que vem em cima das práticas, executem embaixo também, porque até mesmo os elementos simbólicos dessa nossa nova postura que os Estados Unidos tem agora no governo estarão autorizados. A repetição disso nós vimos no Brasil também. Muitos assessores do ex-presidente fazendo isso, né? O Felipe, aquele que é um assessor internacional, inclusive, está preso, foi preso recentemente. Está denunciado, está na denúncia da Procuradoria-Geral da República, é um dos 33 aí. Fazer aquele gesto, exatamente, né? Então, aqueles símbolos que se repetiam é o tal do apito de cachorro, né? Ele avisa para aquele que está vendo e que está esperando aquela mensagem de que, olha, agora você pode, agora está autorizado, está vindo de cima a autorização. Pois é. Samuel, deixa eu trazer mais um assunto para a gente conversar, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou o bloqueio da rede social Rumble no Brasil. A decisão foi publicada na tarde de hoje. Cada provedor vai ser notificado para suspender, né, os seus clientes do acesso à rede. No documento, Moraes alega que a rede social cometeu reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros, e que instituiu um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras. Então temos esse embate também, né, de Alexandre de Moraes com as redes, né, particularmente aqui nesse caso com o Rumble. Não, e mostra que essa pressão, porque os bolsonaristas andaram falando assim, vamos bloquear as contas do Alexandre de Moraes, vamos processá-lo lá nos Estados Unidos, ele com isso, ele não vai se intimidar com isso. Ele comprou a briga com o X, ali com o Musk, que é o homem mais rico do planeta. E então, que ele já desativou a conta dele também ali no X, né? É verdade, a gente viu essa semana que o Alexandre de Moraes... Ficou até o pessoal perguntando, será que o X apagou a conta dele? Parece que ele mesmo não, ele que saiu. Ele não postava nada há muito tempo, né? Só o STF é que posta decisões também do Alexandre de Moraes. Então ele retirou... mas é um patriotismo também desse pessoal, né? Um patriotismo de quinta categoria, né? Sempre achar que, olha, vai vir um processo dos Estados Unidos contra um ministro, o presidente Lula vai sofrer sanções de Israel, e batem palmas. Parece uma coisa muito estranha, né? Um nacionalista, um patriota que comemora e até deseja e pede formalmente, como é o caso de muitos deputados da extrema-direita, vieram pedindo sanções contra o seu próprio país. É uma coisa estranhíssima, é um patriotismo que não combina com o conceito. E essa ideia de que agora ele está bloqueando o Rumble, ele vai sofrer punições, até um processo lá nos Estados Unidos já sendo movido contra ele. Gente, é óbvio que a AGU vai defender. Isso é o papel, você é processado, você se defende.
Mas o efeito prático do que possa vir do governo dos Estados Unidos em relação aos poderes do Brasil, a não ser que eles tomem a decisão de nos invadir militarmente, né, e de implementar sanções exclusivas contra o Brasil econômicas, isso aí é irrelevante. Sinceramente, é irrelevante. Por mais que estejamos falando dos Estados Unidos, uma sanção individual contra um ministro da Suprema Corte brasileira, impedindo que ele faça negócio nos Estados Unidos, impacta de que forma o funcionamento das nossas instituições? Muda o cenário político nacional de que forma? Então eles também estão se enganando quando eles acreditam que esse tipo de medida vai fazer alguma diferença no cenário eleitoral brasileiro. Não vai. O que acho que pode fazer diferença, Chico, e aí é preocupante realmente, vocês viram que houve esse ato do Partido Liberal, o PL e a comunicação, sim, um seminário sobre comunicação Bem do PL, lembrado. foi aquele em que o Bolsonaro falou que tá nem aí para ser preso, usou um palavrão, né? Não tá nem aí para ser preso. Nesse ato, havia representantes das Big Techs. O PL está se articulando com representantes das Big Techs para fazer o discurso de que há um controle excessivo no Brasil, que eles chamam de ditadura do judiciário, que na verdade é o ordenamento jurídico brasileiro para impedir abusos, impedir todo tipo de barbárie que eles costumam praticar. Então, me chama a atenção que o partido do Bolsonaro tenha levado as Big Techs e elas estão se misturando e se preparando para quê? Para a campanha do ano que vem? Para fazer campanha para o PL? Deu a impressão que sim, né? É preocupante. Total. O governo tentou no outro dia fazer um debate com as Big Techs, nenhuma compareceu. Mas com o PL eles foram. O PL correram lá. Partido do Bolsonaro. É preocupante. Isso é muito preocupante, porque flerta, né, com um crime, que os partidos políticos não podem receber doações de nenhuma natureza estrangeiras e não podem colocar em suas plataformas, atos, etc., nenhuma tentativa de sobrepujar o interesse nacional por qualquer que seja o interesse estrangeiro. Isso a gente já cansou de ver, inclusive, a direita questionar partidos de esquerda por posições ambientalistas, de defesa de alguns direitos humanos, como se fosse uma agenda internacional se sobrepondo à agenda nacional. Ora, o que mais é do que isso, né, que eles sempre erroneamente denunciaram na esquerda, acontecendo agora com o PL chamando empresas que têm atuação no Brasil, que se negam a atender chamados do governo brasileiro para ajustar a sua conduta, a sua operação dentro do país, mas se dispõem a construir com esses partidos, com esse partido. Outro detalhe também, a gente falou desse PEC que está rolando nos Estados Unidos, e eu citei que ela acontece aqui no Brasil, ela é uma organização suprapartidária. Ela reúne todos os partidos de direita e políticos de direita no Brasil num grande conglomerado que não está muito preocupado com a conta eleitoral, né, como cada partido está, mas sim fazer propagação dessas ideias. Eu acho que chegou a hora, inclusive, meus amigos, do campo progressista no Brasil, da esquerda, também investir em suas próprias plataformas, parar de ter medo de ser rotulado na mídia liberal, resgatar a atuação do Foro de São Paulo, resgatar a atuação dessas organizações que fazem uma união pluripartidária, do qual participam muitos partidos, não apenas o PT, mas o PDT, o PSB, Rede de Sustentabilidade, outros mais, e terem um contraponto para isso, fazerem um think tank para discutir ideias que apontem e facilitem, inclusive, o governo, quando eleito, que é o nosso momento agora, avançar com as suas pautas e não ficar tão refém do Congresso. Perfeito. Muito bom. Tá certo. Samuel Brown, obrigada, viu, por participar do nosso programa. Bom final de semana para você. Valeu. Valeu. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. Boa noite, querido. Obrigado. É isso, né? Semana quente, quentíssima, pelando, pegando fogo. Né? Começou com a PGR e termina com a delação do nosso... o Jair denunciado e está falando pelos cotovelos aí. Estava falando lá no evento do PL e acabo de saber que ele estava ao vivo agora há pouco num desses canais de extrema-direita, bastante gente acompanhando, como sempre, né? Com a cara de... Deixa eu ver se está com cara de que está nem aí para ser preso. Não, está com uma cara de que está preocupado. O Jair está com cara de preocupado. Agora ele está preocupado? Está preocupado. Cara, tá pelando de medo. Tá pelando de medo. É uma denúncia consistente, pesada, vai rolar. Esse ano vai ficar exposto esse julgamento na TV Justiça o ano inteiro. É uma porrada, não é brincadeira. Não é, não. Pois é, gente. Mas vamos descansar, né? O Chico tem que fazer o anúncio oficial. Exatamente. Espocar Jurubeba. Se o Brasil deixar, ter um final de semana tranquilos, para segunda-feira a gente voltar com tudo. Mas antes, Chico... Vamos liberar Jurubeba, liberado, autorizada Jurubeba
em todo o território nacional. A partir de agora. Ainda mais depois dessa semana cheia e quente, não é Tem isso? bastante coisa para comemorar. Vamos lá. Sextou para valer. Isso aí, Vamos recarregar as baterias, voltar com tudo.